Estarmos na casa do Senhor, mais uma vez adorando a Deus, louvando ao Senhor, porque isso é o que mais importa, irmão. Isso é o que mais importa na nossa vida, pode ter certeza disso. Vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 9. Lucas 9, no versículo 23, amém? Lucas 9, 23, todos acharam? Amém? Vamos ler alguns versículos, aqui poucos versículos. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida, por minha causa, esse salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar danos a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, por tudo que temos vivido aqui nessa noite, tudo que temos sentido, Pai, pela tua presença que é real nesse lugar. Obrigado, Senhor, desde o início desse culto, por cada adoração, por cada louvor que tem sido ministrado a Ti, por cada oração que está sendo colocada diante do Senhor como um aroma suave. E sabemos que o Senhor ouve a nossa oração, porque o Senhor é um Deus que quer o bem do seu povo, o Senhor é um Deus que intercede por nós. Por isso, nessa hora, humildemente me coloco diante do Senhor, te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, que a tua graça possa nos alcançar mais uma vez, que a tua misericórdia possa ser conosco, que o teu Espírito possa falar, Senhor, livremente em cada coração, que o Senhor possa me usar nessa noite para a honra e glória do teu nome, que a tua palavra seja aplicada, seja recebida e aplicada em cada coração, e que o teu nome seja exaltado nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, por favor. Eu começo tomando algo que parece que eu chupei uma pastilha de sal, uma sede que... Muito bem. Então aqui, irmãos, Jesus ele dá um posicionamento e eu gostaria de trazer como tema dessa mensagem hoje, o verdadeiro seguidor de Cristo. E Jesus, ele fala aqui para uma multidão. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Com o advento das redes sociais, eu não sou um expert nessa área, mas uma coisa que a gente sabe que quando você vai multiplicar a sua rede, você tem que seguir alguém, alguém tem que te seguir. Essa questão de seguir parece algo, né, que está muito em voga. Tem tantos seguidores, fulano de tal é um influenciador digital, e ele tem não sei quantos seguidores, e quanto mais seguidores se tiver, melhor, né? Mais influência vai ter
aquela pessoa na rede social. Só que a própria rede social e tudo que diz respeito à internet, nós estamos vivendo um momento cada vez mais conturbado em relação a isso. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa que é especialista em TI, aí sim, é especialista, e ele estava falando de uma coisa incrível, que ele começou a estudar sobre inteligência artificial. Ele começou a estudar sobre isso, e ele falou o seguinte: eu ainda estou embrionário nesse campo de estudar sobre inteligência artificial, mas ele já atua no ramo de TI, e ele falou que os computadores até hoje, os computadores funcionaram na base da matemática. E como vocês sabem, a matemática é uma ciência exata. A matemática, ela pode dar até um valor aproximado, mas um valor dentro de uma realidade numérica. A matemática é muito voltada para o sim e para o não. Então, os robôs até então, a informática, ela está preparada para te dar uma resposta sim ou não. Só que a inteligência artificial está querendo levar isso para uma dimensão maior. Que dimensão é essa? Trazer para a máquina uma dimensão do talvez. Ou seja, e na dimensão do talvez, traz a relativização de determinadas situações. O sim, o talvez, o não é bem assim, ou seja, estão querendo pegar a inteligência artificial e aproximar mais e mais do que é a mente humana, do sentimento humano. E aí tenta-se relativizar tudo. Então, olha a tecnologia, até que ponto está indo, de colocar uma máquina para responder coisas, e vai chegar um ponto que eles estão querendo colocar sentimento nas máquinas, para que a máquina se aproxime cada vez mais do ser humano. Ou seja, o homem querendo brincar de Criador, o homem querendo brincar de Deus. E na questão dos seguidores, quanto mais seguidores, melhor, né? Na internet, mais proeminência a pessoa vai ter. Eu sei disso que numa empresa, então, as empresas estão buscando influenciadores digitais, pessoas que têm muitos seguidores, mas aqui Jesus está falando em seguir e segui-lo, porque Jesus, em cada instante da vida dele, em cada momento do seu ministério, ele fez milagres, a ponto de João escrever no seu livro, no final do seu livro, se todos os milagres que Jesus fez na terra, muitos milagres não estão relatados na Bíblia, porque se todos os milagres que ele fez tivessem escritos, nem mesmo no mundo todo, caberia a quantidade de livros a serem escritos. Então, nós temos uma porção dos milagres que Jesus fez. Agora, imagine aqueles que estavam acompanhando Jesus de perto, quantos milagres viram e que não foram relatados, mas João fala isso de uma maneira abrangente. Só que Jesus, ele conhecendo o coração e a mente dos homens, ele sabia que muitos dos homens que o estavam seguindo por uma questão de interesse. Muitos queriam saciar sua fome. Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, saciou a fome, mas quando ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu, as multidões começaram a se espalhar, porque pensaram, ele hoje não vai fazer a multiplicação dos pães, de novo, quando ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e começou as multidões se espalharem, e Jesus olha para os seus discípulos e fala, e vós não quereis ir? Aí todos sabem aquela frase que Pedro pula e fala, Senhor, para onde nós iremos?
Só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? E o que mais importa nessa vida, a não ser nós sermos verdadeiros seguidores de Cristo. Só que Jesus, ele coloca algumas condições, alguma condição, para que nós possamos nos enquadrar como verdadeiros seguidores. A primeira coisa que ele coloca aqui: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tem tanta gente que fala assim: olha, eu tenho meu modo de pensar, eu tenho meu modo de agir, cada um tem seu próprio modo, né? Eu tenho Deus no meu coração, eu sigo a Deus do meu jeito, eu não preciso ir na igreja, não preciso de igreja. Por quê? Eu faço o bem, eu cuido da minha família, eu cumpro com as minhas obrigações sociais e financeiras, eu não roubo, não mato, não faço nada de errado. Por que que eu tenho que ir na igreja? Por que que eu tenho que fazer parte de um grupo? Por quê? Porque Jesus assim determinou. Porque a igreja não é uma ideia do homem, a igreja ela não é uma opção, a igreja é uma ordenança de Deus. Ele criou a igreja, ele fundou a igreja, e aqui ele fala: se alguém quer vir após mim, tem que negar os seus ideais próprios, as suas ideologias, os seus pensamentos particulares, e abraçarem o ensinamento e o aprendizado de Cristo e das Escrituras. Por isso que o povo, chamado povo de Deus, é muitas vezes incompreendido por algumas pessoas que têm esse tipo de pensamento. Eu estou falando aqui, vocês devem estar pensando, de alguém que um dia vocês já foram evangelizar e que veio com essa retórica, com esse discurso, querendo justificar a sua maneira de ser distante de Deus, querendo justificar o não estar em comunhão. Quando você entra lá, você vê aqui na igreja o versículo que está em Atos, que fala sobre o quê? Sobre a comunhão, sobre o partir do pão e sobre a oração. A igreja primitiva vivia assim, na comunhão, no partir do pão e nas orações, vivia em comum. A igreja primitiva vivia assim, e a igreja de hoje também precisa viver assim. Só que nesse conceito de seguidores, tem gente que fala: eu sou um seguidor de Cristo. Eu sou um seguidor de Cristo. Mas a grande pergunta que nós temos que fazer nessa noite, e que nós temos que olhar para nós mesmos e analisar a nossa vida, não julgar o nosso irmão, porque às vezes a gente fala: essa pregação é para você, né? Para a pessoa que está do seu lado, mas ela nunca vem direcionada a nós, muitas vezes nós pensamos. Só que, hoje o diácono Valquí estava falando de um peso que tem sobre o pregador, imagine sobre o pastor, sobre aquele que está à frente ensinando, sobre aquele que está pregando. Antes de nós pregarmos para a igreja, nós já recebemos essa pregação e já estivemos sentados como vocês estão, diante da palavra de Deus, Deus falando através do seu Espírito aos nossos corações. Nós analisando a nós mesmos, será que nós temos negado a nós mesmos dia a dia? Ou será que nós temos aberto concessões? Será que nós temos deixado coisas
do tipo, isso não tem nada a ver, fazer parte da nossa vida. Essa é a grande reflexão. Hoje o diácono Valquí, pela manhã, estava pregando sobre Rico e Lázaro, sobre a perspectiva de que um teve uma vida aqui abastada, sem falta de nada, né? E o outro desejava comer das migalhas lá do rico, e não tinha uma vida aqui condizente com uma questão até humana, mas vivia no sacrifício e no sofrimento. Mas os dois morreram. Enquanto um estava no seio do pai Abraão, o outro estava em tormento. E aí, uma das coisas que nós devemos pensar é: como é que está a minha vida na presença de Deus? O que eu sou? Eu sou um seguidor, mas que tipo de seguidor eu sou? Será que eu estou negando a minha vida dia a dia para poder seguir a Jesus? Ou ainda estou sendo eucêntrico, colocando o meu eu no centro da vida, ao invés de eu colocar a cruz de Cristo e Cristo como o centro da minha vida, eu estou colocando eu mesmo. Nós estamos colocando nós mesmos. Então nós temos que ver até que ponto que nós estamos preenchendo esse pré-requisito aqui para poder seguir a Jesus. Se nós estamos negando a nós mesmos dia a dia para tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Ou seja, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem quiser realmente encontrar a vida, não vai se importar com essa vida aqui e vai começar a pensar na vida eterna. E aí o pastor Hernandes Dias Lopes, fazendo algumas considerações a respeito, e eu vou aproveitar algumas aqui, ele coloca: Jesus tem um tipo de seguidor, um único tipo de seguidor. E sabe qual é o tipo de seguidor que Jesus tem? Discípulos. O seguidor de Jesus precisa ser um discípulo. Ele ordena que a sua igreja fizesse discípulos e não admiradores. Então não espere você ter não sei quantos likes quando você se pronunciar como um discípulo de Jesus Cristo. Quando você buscar evangelizar alguém, quando você buscar falar do amor de Deus para alguém, não espere muitas vezes que você seja acatado ou bem recebido, mas você não tem que estar preocupado se você é uma pessoa super popular e querida por todos, mas você tem que ter a certeza se você é amigo ou não de Deus, se você está fazendo a vontade de Deus ou não. E fazer a vontade de Deus, muitas vezes, irmãos, ou na maioria das vezes, é contrariar o mundo, contrariar o pensamento da moda, contrariar o que é comum para todos, contrariar o que é natural para o mundo, mas para quem é homem espiritual, para quem é servo e serva de Deus, para quem é discípulo, o que importa é o que Deus está pensando a meu respeito. Nem o que eu penso de mim mesmo é o mais importante, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, mas Deus, Ele chamou para si discípulos. É mesmo, irmão? Vamos lá ver, vamos dar uma caminhadinha aqui, Mateus 28, abre aí Mateus 28, um texto bem conhecido de todos nós, chamado A Grande Comissão. Mateus 28, no versículo 18, aproximando-se, falou-lhes dizendo:
toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Agora, irmãos, como discípulos do Senhor, nós temos, Igreja do Senhor, nós temos uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? Gerar discípulos. Nós temos a responsabilidade de, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, Jesus nos mandou fazermos discípulos. Ele não nos mandou nós fazermos admiradores ou simpatizantes. Tem aqueles que dizem que o simpatizante do Evangelho, ele não é contra, mas a vida dele também não é a favor. A pessoa não é contra, mas também não professa. Sabe aquela pessoa que acha que existe uma neutralidade? Não existe neutralidade para a vida eterna. O muro já não é de Deus. O muro não pertence a Deus. Quem está em cima do muro, ora está na igreja, ora está no mundo, né? Aquelas pessoas que não têm uma constância, que não têm uma firmeza, pensa assim, mas eu não sei o que acontece comigo, porque tem hora que eu não me sinto assim, tão disposto de ir à igreja, né? Não, todo mundo aqui tem o seu momento de cansaço, né? Tem hora que a cama quer te segurar, você tem que brigar com ela para pular, mas todo dia você pula por causa do trabalho, porque se você não pular, alguém vai pular no teu pescoço, e você vai perder o teu emprego, e aí você vai, mas muitas vezes quando é a igreja, tem gente que protela, hoje eu não vou não, eu já sei o que o pastor vai pregar, conheço a Bíblia toda, já li a Bíblia várias vezes, ele não vai pregar nada diferente do que está na Bíblia, claro, o próprio apóstolo Paulo falou, não pense que eu vou trazer um outro evangelho, que não é outro, né? Ele falando aos Gálatas, né? Me admiro que vocês estejam querendo passar para um outro evangelho que não é outro, então não existe outro evangelho. E na celebração da ceia, ele fala, eu vos entrego o que eu também recebi. Ou seja, quando Jesus começou a pregar, ele pregou, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E sabe o que João Batista pregava? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então a pregação é a mesma, a mensagem do Evangelho é a mesma, que Jesus Cristo veio a esse mundo para resgatar o pecador, o sangue lá da cruz nos lava e nos redime de todo pecado. A questão é, qual o posicionamento que eu estou tendo como igreja? Eu estou atrás de admiradores, eu estou atrás de simpatizantes, ou eu estou atrás de discípulos? Mas para gerar discípulo, o que precisa acontecer? Eu só posso gerar o que eu sou. Se eu não for discípulo, eu não vou conseguir gerar discípulo. Se eu não for um verdadeiro seguidor, eu não vou conseguir gerar seguidores. Eu tinha um pastor que ele falava o seguinte, quem gera ovelha não é o pastor, não. Quem gera ovelha são as próprias ovelhas. As ovelhas que geram ovelhas. Sim ou não? E quem gera discípulos são os próprios discípulos. Eu descobri hoje que tem a palavra discípula também.
Mas quando eu estou falando aqui discípulo, eu estou falando para homens e para mulheres, estou falando para todos nós, discípulos, independente de se é homem, se é mulher. Existe a palavra discípula também, mas aqui o discípulo está se referindo a todos. Então, nós não temos que nos preocupar se estamos agradando ou não. Isso não quer dizer que nós devemos ser pessoas antipáticas, grosseiras. Não. Imagina o quanto que Jesus era simpático, o quanto que Jesus atraía multidões pelo que ele falava. Imagina o jeito de Jesus pregar, imagina o jeito do Senhor, o amor que ele tinha para pregar, que ele tem através do seu Espírito Santo, pregando até hoje para a igreja. Não é que nós vamos ser antipáticos, mas se pregar a cruz de Cristo é vergonha para alguns, eu prefiro a mensagem da cruz. Eu prefiro viver segundo o mundo, na vergonha da cruz, para que eu possa ter direito à glória de Deus, do que me envergonhar da cruz e depois o Senhor se envergonhar de mim diante do Pai. Tem tanta gente que muitas vezes muda de comportamento na presença de outras pessoas. Teve alguém que fez isso? Sim. Quando a gente vai ler lá o livro de Atos, a gente vai ver que Pedro se comportava de uma maneira na frente dos judeus e na frente dos gentios, até que ele foi repreendido, até que ele teve uma visão, até que ele viu uma casa de gentios ser batizada com o Espírito Santo, o poder de Deus cair sobre os gentios, e ele entendeu que não existe gentio e não gentio diante de Deus, que Deus é misericordioso e poderoso, Deus é aquele que transforma o coração de seja lá quem for, o povo que é, a raça que for, não importa. E aí Pedro, e nós também, aprendemos a não ter aquele tipo de preconceito, aquele tipo de dificuldade que Pedro teve, mas Deus, ele relata nas Escrituras as fraquezas e as experiências dos próprios personagens da Bíblia, para nós vermos que nós somos seres humanos como eles foram. Eles não eram super-heróis, mas eram homens que temiam a Deus e que negavam a si mesmo dia a dia. E se transformavam em quê? Em verdadeiros discípulos, a ponto de Paulo falar lá em 1 Coríntios 11:1, sei de o quê? Meus imitadores como quem? Como eu sou de Cristo. Ou seja, sabe aquela coisa de criança que quando está aprendendo, siga o modelo, e aí a criança vai lá seguindo o modelo da letra para aprender, né? Siga o modelo, siga o exemplo. Então, como que eu vou fazer discípulo? Como que eu vou ser uma pessoa que vai influenciar o mundo se eu não for discípulo? Se eu não der um bom testemunho? Isso que nós estamos estudando aqui, eu fiquei impressionado, porque quando eu mencionei para a Eliane que eu iria ministrar esse texto, ela levantou a lição e falou aqui, que a gente está ensinando para as crianças: ser discípulo, ser um imitador de Cristo, vivenciar o seu cristianismo aonde você estiver, não é só na igreja. A igreja é o local que a gente se reúne para dar glória a Deus, a igreja é o local que a gente se reúne para adorar o Senhor, para buscar a Deus, para orar um pelos outros, para estar em comunhão. Mas fora da igreja que nós damos o nosso testemunho. É lá fora da igreja que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. É ali que você tem que estar preocupado, não de conseguir um like, mas de conseguir um discípulo. Sendo discípulo, você só vai discipular alguém se você for realmente discípulo. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Tem gente que não tem tempo para vir à casa de Deus, porque acha o seguinte: eu estou muito ocupado,
eu estou muito ocupado. Agora de tarde, eu fiquei chocado com uma situação. Essa semana, eu fui fazer um serviço no carro, alguns aqui sabem que eu fui fazer um serviço no carro, e eu marquei lá em casa para fazer o serviço, e lá no meu condomínio tem uma área de lavar carro, e eu estava pensando exatamente em botar o carro lá para ser feito o serviço, que é um local claro. Aí quando eu cheguei no dito cujo local, o que tinha lá? Um barco atravessado, uma pessoa em cima do barco, cuidando do motor do barco, e lá se foi o local que eu tinha para botar o carro. Aí o que eu ia fazer? Arrumar uma confusão? Não, parei do lado, né? E aí deu para a pessoa fazer o serviço lá no meu carro, e eu comecei a conversar com aquela pessoa que estava em cima do barco, aquela pessoa que estava ali, mexendo no motor do carro e tudo. Mas, irmãos, eu confesso a vocês que, infelizmente, o assunto que a gente acabou falando mais ali era algo que estava para acontecer, que era a eleição de síndico. Acabou esse assunto tomando tempo, e ali a gente conversando sobre isso, mas a gente conversou sobre algo lícito, nada de ilícito, a gente conversou ali e passou a sair dali, coisa e tal, vida que segue. Durante a semana, encontrei com essa pessoa e a esposa no elevador, e a essa altura vocês já devem estar pensando o que pode ter acontecido. Exatamente, essa pessoa, esse senhor, teve um mal súbito de ontem para hoje e morreu. Se eu soubesse que eram os últimos dias da vida dele, talvez eu tivesse me aprofundado um pouco mais naquela conversa, tivesse pensado assim, eu tenho que falar de Jesus para ele, porque quantas vezes a gente falou rapidamente, e ali ele me deu uma oportunidade da gente conversar um pouco mais, e eu confesso a vocês que eu fiquei me sentindo mal com isso, fiquei me sentindo mal, porque às vezes, irmãos, nós deixamos passar oportunidades, mas a Eliane tranquilizou meu coração com a palavra de Deus. Ela falou: Giovanni, como que você pode saber que ele já não teve oportunidade de ouvir a palavra? Que ele talvez, agora eu pensando também depois com ela, que instantes antes ele tenha ouvido uma pregação no rádio do carro dele, porque ele tinha dois carros, dois Honda, um parado em cada lugar, uma pessoa que tinha condição financeira, uma pessoa que tinha bens, e o Honda dele agora pertence a quem? A esposa dele talvez tenha dificuldade até para vender, porque ele era um homem ativo, tipo aquela pessoa que transmitia para a gente que não deixava a mulher fazer nada, ele transmitia isso. Era uma pessoa super ativa e, de repente, ele não está mais. De repente, acabou. De repente, nada mais pode ser feito, a não ser a esperança de que, em algum momento da vida dele, antes dele partir, ele tenha tido um encontro com Deus. E embora eu tenha me sentido falho nessa situação, e porque talvez você esteja ouvindo essa pregação, esteja pensando assim: puxa, você está falando isso porque você está pregando, mas eu não sei pregar, eu não consigo. Dê um testemunho da sua vida, o que Deus fez na sua vida. A gente tem que provocar de alguma maneira, falar do amor de Deus para as pessoas, porque a gente não sabe qual é o último momento da nossa vida. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a minha vida por minha causa, quem perder a sua vida por minha causa, salvará. Então, cada minuto, cada instante que você está empreendendo na obra de Deus, você está investindo para a vida eterna. Quem trabalha com investimento aí,
Tem um irmão aqui que trabalha com isso. Se você perguntar hoje para ele, seguramente, qual o melhor investimento, ninguém consegue bater o martelo, porque o mercado está muito oscilante. Hoje, uma coisa que é boa pode não ser boa amanhã. Você coloca o teu dinheiro ali e, de repente, perde de uma hora para outra, mas quando você investe as tuas finanças, a tua vida, o teu tempo no reino de Deus, e você procura fazer a vontade de Deus, você está guardando tesouro no céu. E Deus está preparando algo superior para você. Os discípulos precisam andar na pegada do Mestre e segui-lo não rumo ao sucesso, mas ao Calvário. Nós precisamos caminhar com o Mestre, não importa para onde ele vá, mesmo que ele vá para o Calvário, lá nós temos que ir também. O Calvário, local de sacrifício. O cristão está disposto a viver uma vida de sacrifício. O cristão precisa viver o verdadeiro cristão, o seguidor de Cristo. Não importa qual seja a dificuldade. Aqueles irmãos que estão lá sofrendo perseguição, que não têm um momento precioso como nós temos aqui agora para nos debruçar diante da palavra, de buscar a palavra de Deus, orientação na palavra, meditar na palavra, nos preparar. Irmãos, se você quer ter certeza onde você vai passar a vida eterna, existe uma maneira que Deus está falando para nós nessa noite. Seja um discípulo. Seja um discípulo. Você não pode ter certeza da salvação de outras pessoas, mas da sua você precisa ter. E o que eu preciso fazer para ter certeza da minha salvação? Seja um discípulo. Seja um discípulo do Senhor Jesus. Negue a você mesmo a cada dia e siga o Senhor. Os discípulos precisam ser seguidores do Senhor. Não há coroa sem cruz, nem céu sem renúncia. Não há coroa sem cruz, nem céu sem renúncia. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Sabe para que serve a sua cruz? Você um dia vai trocá-la por uma coroa. Se você permanecer na presença do Senhor, até a última batida do teu coração. Se essa noite algum de nós, ou daqui a pouco, ou talvez daqui a uns instantes, tivermos um mal súbito, que essa é uma coisa... É uma causa-morte para quem não consegue ter uma explicação racional de algo que aconteceu, porque uma pessoa que parecia que estava com total saúde, era um senhor assim, de 70 e poucos anos de idade, mas com uma disposição, igual o nosso Caleb daqui, o nosso irmão Sebastião, né? Falar por ter que botar água ali, se mandar outro botar, ele se sente ofendido, porque ele quer fazer, ele se sente bem para isso. E uma pessoa assim, de repente, se vai. Então, não há coroa sem cruz, nem céu sem renúncia. Ser discípulo não é abraçar apenas uma doutrina, mas seguir uma pessoa. Cristo nos chama para renunciar a nós mesmos. A nós mesmos. Então, nós precisamos renunciar a nós mesmos a cada dia para poder viver a vontade de Deus. Veja só em Gálatas, capítulo 2, no versículo 20. Gálatas 2:20, eu vou ler para vocês, se você não encontrar, não se preocupe. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha aí, essa é a mentalidade do discípulo. Aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando o ingrediente que tem que ter no discípulo. O discípulo tem que ter a mente de Cristo. Não sou eu mais que vivo, eu estou morto. Não importa a minha opinião não importa.
Isso significa o seguinte: se a sua opinião não importa, então você não pode se importar em ter razão. Você não pode se importar em ter razão. Você tem que se importar em ter a paz. A paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. Se alguma coisa que eu vou fazer tira a minha paz, não é de Deus. Não prossiga, não prossiga. Pare. Na dúvida, não ultrapasse. Se não te traz paz no coração, não faça. Por isso que tudo que nós devemos fazer, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, precisa ser feita para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, se você sente paz no teu coração, vai na fé que você é mais do que vencedor. Vai confiando na palavra que o Senhor falou: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa se você está sozinho, mas se você está com Deus, você é a maioria. O Senhor está contigo, a vitória é certa. Mas você tem que ter essa mentalidade aqui: logo, não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Isso aqui não é uma mentalidade de seguidor tão somente, mas de discípulo. Discípulo. E Jesus mandou nós fazermos discípulos. E nós, para fazermos discípulos, precisamos ser discípulos. E para ser discípulo, nós temos que ter a consciência que não sou eu mais que vivo. Quando você toma a sua cruz, você está crucificando o seu eu. E você está trazendo Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, faz parte da sua vida e é o centro da tua vida. O que você vai fazer precisa consultar a Deus, se é a vontade do Senhor. Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. Negar a nós mesmos significa nos submetermos todo dia a Jesus Cristo. Nos submetermos todo dia à vontade dEle. E aí eu vou ler só mais um texto aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, ele coloca aqui todo um posicionamento. O que eu devo fazer para ser um discípulo? Depois você vai meditar com calma nesse texto aqui, que está em Colossenses 3. Colossenses 3. Eu vou ler rapidamente aqui, do 1 ao 17. Parece longo, é longo o texto, mas é profundo. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, o que você faz agora? Busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não das que são daqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha aí, irmão. Hoje nós estávamos estudando sobre a questão de escatologia. Tem coisas tem correntes doutrinárias, né? Mas tem coisa que nenhuma corrente doutrinária tem dúvida. E uma delas é que Jesus Cristo vai voltar. Que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele subiu aos céus, que Ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele é a nossa destra fiel e que Ele vai voltar. E aqui a palavra está dizendo: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando Jesus disse: nesse momento vocês estão chorando, mas vocês vão sorrir, e a glória ninguém vai tirar de vocês, e a alegria ninguém vai tirar de vocês, porque se você é um discípulo do Senhor, você está se preparando para viver uma eternidade com o Senhor.
Você não está vivendo só um momento, você não está vivendo só uma transição, você está vivendo uma vida transitória, trabalhando para a eternidade, para viver eternamente com o Senhor. Então não é perda de tempo estar na casa de Deus, não é perda de tempo você fazer um planejamento. Se eu ler 3 capítulos por dia, eu vou ler a Bíblia em um ano todo. Se eu ler 4 capítulos por dia, eu vou ler a Bíblia toda em menos de um ano. Se eu ler 6 capítulos por dia, eu vou ler a Bíblia em 6 meses. Se eu ler a minha leitura de 4 capítulos por dia e mais a leitura da igreja, eu vou cumprir o plano bíblico de leitura com a congregação e ainda vou ler a Bíblia todo o ano todo. Irmãos, se você parar para pensar, se a gente se organizar, irmão, dá. Alguém falou que a internet é a prova de que é possível ler a Bíblia toda, sim. Quando você entra no Instagram e vai, o Instagram não acaba. A gente tem que pensar o seguinte, para não se perder com o Instagram, com coisas que tomam o nosso tempo, mas que não têm qualidade. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, melhor dizendo, blasfêmia, linguagem obscena do vosso falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que é isso, irmãos? Negar a si mesmo dia a dia. Aqui está detalhado o que é negar a si mesmo dia a dia. Longe de nós andávamos no passado, nas inclinações de todo esse mal que nós lemos aqui, linguagem obscena do nosso falar. Tem cristão que não tem cuidado no que fala. Você quer ver como é que as coisas do mundo intentam contra o verdadeiro discipulado, a verdadeira vida de Deus? Tem aí um costume entre os jovens de um chamar o outro de maluco. Fala maluco. Maluco, olha aí, maluco. E a Bíblia diz, se eu falar alguma coisa com alguém, né, que a pessoa possa se sentir ofendida, eu posso ser julgado pelo tribunal e ser condenado. Olha aí, maluco. A Bíblia diz, não chamei a ninguém de pai. E aí agora tem uma onda das pessoas chegar: pai, me ajuda aí, pai. Todo mundo é pai. Ou seja, parece coisas simples, mas você vê que tem detalhes que te distanciam. Palavras torpes, palavras erradas, palavras que nós vamos dar conta de toda palavra que nós falarmos. Então a gente tem que ter cuidado. E se revestiram da nova natureza, no versículo 10, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Olha aqui, isso é ser o quê? Discípulo. Olha aqui, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de
humildade, de mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou a você, perdoe também uns aos outros. Irmãos, isso é um manual do discipulado. Isso é um manual do discipulado. Leia com calma isso aqui. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Em um só corpo, olha aí, um só corpo, igreja. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes nos admoestemos tanto quanto mais se aproxima a vinda do Senhor. Corpo, que corpo é esse? Igreja de Cristo. Então, ser discípulo não pode desconsiderar a igreja, e sejam agradecidos. Tem gente que vive reclamando. O discípulo verdadeiro, ele nega a si mesmo dia a dia, e ele vive em gratidão, agradecendo. Vive agradecendo a Deus, vive grato a Deus, porque, irmãos, a vida é um milagre. O nós estarmos aqui e um músculo funcionando aqui no nosso peito, sem você ter nenhum controle sobre ele. Você não tem como falar para o teu coração bater mais rápido ou menos rápido. No dia que ele parar, parou. E aí, meu irmão, é aquele momento. Eu fui um discípulo, eu andei na pisada do mestre, eu fui um imitador de Cristo, eu gerei imitadores, que a palavra de Cristo habite, versículo 10, ricamente em vocês. E olha aqui a responsabilidade da igreja. A gente tem que trocar isso entre nós aqui, ó. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Olha só, igreja é o local de um abençoar a vida do outro. Instruam-se mutuamente em toda sabedoria de quem? De Deus, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ações, façam em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Muito bem. Você não pode ter certeza daquele que morreu para onde foi, mas você pode ter certeza para onde você vai. Se você for um verdadeiro seguidor, um discípulo, não um admirador, um simpatizante. Se você colocar em prática, depois leia com calma, volte aqui a Colossenses 3, de 1 a 17, isso aqui é um manual de discipulado. Analise o que está faltando, se é perdoar, se é amar, se é compreender mais o teu irmão, se é compreender mais a tua esposa, o teu esposo, se é você tentar vencer a você mesmo, porque nós temos feito aqui o estudo sobre casais e temos visto que a maioria do problema do casal está nos cônjuges individualmente, quando botam o seu eu na relação. Então, nós temos que viver para fazer o outro feliz. Se eu faço o outro feliz e o outro me faz feliz, a felicidade é o padrão. Mas se um dos dois está mais preocupado em si mesmo, se eu me preocupo com a minha esposa e ela se preocupa com ela mesma, vai dar um desequilíbrio. Ela tem que se preocupar comigo e eu com ela, para nós dois vivermos bem. E glória a Deus, assim tem sido 35 anos. 34, vamos para 35, tá, viu? E tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam para a glória de Deus. Porque um dia desse, irmãos, eu não vou mais entrar no texto, porque eu já me alonguei aqui. O diácono Valquir citou Apocalipse 21:4, que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima,
não haverá mais dor, nem pranto, nem sofrimento, nós vamos viver eternamente com o Senhor. Em Apocalipse 2,7 diz que Ele nos dará direito a voltar e comer da árvore da vida. Em Apocalipse, no capítulo 2, ele está falando de uma igreja que deixou cair o seu primeiro amor. E aí ele fala para que volte e encontre o seu primeiro amor. E encontrando o seu primeiro amor, vai ter direito a comer da árvore da vida eterna. Jesus, ele veio nos trazer de volta para o jardim. O homem pecou e foi destituído do jardim. Jesus veio e se sacrificou. Em Apocalipse 2,7, diz que nós teremos o direito de comer do fruto da vida eterna, porque Jesus nos resgatou para esse direito. E nós precisamos ser o quê? Perseverantes. Perseverar na presença do Senhor como verdadeiros seguidores. E quem são os verdadeiros seguidores? Discípulos do Senhor. E para ser discípulo do Senhor, preciso o quê? Negar a si mesmo todo dia e seguir o Senhor. Amém? Que Deus possa falar ricamente no coração de cada um de nós, que nós possamos meditar nessa palavra que foi ministrada nessa noite, em todas as palavras que nós temos sido ministrados aqui, que o Senhor possa falar ricamente ao nosso coração e nos preparar para nós sermos discípulos e fazermos discípulos, irmãos, porque isso que importa, e nós estamos tendo uma vida que louve, que exalte ao Senhor, como o Pedro fala, que nós possamos viver de modo digno do Evangelho, que nós possamos viver para a glória de Deus, e tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor, seja dado por eles graças a Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vou chamar o pastor Felipe aqui.